Fala galera, se liga nessa maminha recheada feita no reverse sear, porque a gente continua chique. Cola nessa receita aí. Fala galera, nem falar, você já sabe essa cor aí, ó. Se inscreve, curte, compartilha. Vai ver nosso Instagram se você ainda não segue, o @Brito Barbecue, e a gente tem a página no Face também, que é onde a gente tem mais interação, que é o Brito Barbecue TN no final. Beleza? Vamos lá que a gente tem aqui uma receitinha boa. Olha só o risco dos pedidos por telefone graças ao nosso amigo Coronga, o coronavírus. Salvei você, né, câmera? Desenrosquei o fio ali. Pedi uma maminha, o meu açougueiro, um deles só tá trabalhando por pedido por telefone, e aí, geralmente quando eu vou lá no balcão, eu falo, eu quero uma maminha, né, o tri-tip aqui, sem cortar gordura, né, do not trim. Esqueci de avisar, tô com uma maminha que ele deu um tapa na gordura, como vocês podem ver. Mas não tema que isso não é problema. O que a gente vai fazer hoje? Uma maminha recheada. Já que ela não veio com gordura, vou dar uma forcinha para ela. Então, cola aqui que eu vou mostrar o que a gente precisa fazer. Vou tirar isso daqui agora, que isso é mais para outra parte. Não sei se vocês já viram, vocês lembram, a gente tem um vídeo de maminha, eu vou botar o card aí para vocês, mas ó, a ideia aqui para rechear a gente precisa abrir como se fosse uma bolsa. Se você já viu um daqueles vídeos que tem aí pelo YouTube de picanha recheada, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, bem no meio, e aí é bom estar com uma faca boa, e vou até o fim sem sair do outro lado, certo? Feito isso, a gente vai, ó, corre com a faca. A ideia é não sair do outro lado. Uma dica boa aqui é que você coloque a maminha um pouquinho na geladeira, porque ela, na temperatura ambiente, fica muito molenga de você trabalhar. Então é melhor que esteja um pouquinho mais gelado, né, que a temperatura ambiente. Enfim. Feita a cavidade, a gente pode rechear. Você pode rechear com o que você quiser, coisa que você gosta. Tem gente que gosta de colocar cenoura, tem gente que gosta de colocar essas coisas que eu nunca vou colocar nesse canal, né? Que vocês sabem que a proposta aqui é tirar só um nervinho aqui. Então, como lá não tinha gordura, eu vou ajudar ela a ter. Eu vou pegar aqui um pouquinho de bacon. Esse bacon aqui, ele é o fatiado, tá? Ele é defumadinho, em madeira de nogueira. Não fui eu faço bacon às vezes, mas esse foi o amigão rede de supermercado famosa dos Estados Unidos que cedeu aí pra gente. Então, ó, vai entufando até lá embaixo. Vou fazer aqui camadas, certo? Você empurra até o máximo que der lá embaixo. Espero que chegue na pontinha, mas acho que não vai ser tão fácil chegar lá. Depois disso a gente vem com queijinho, aqui eu estou usando mussarela. Se você quiser usar um queijo mais forte, fique à vontade. Vou aqui, ó, ver que ela vai. Ela aceita tudo, só não aceita desaforo, o resto ela aceita. Certo? Vou colocar linguiça calabresa picada. E as quantidades vão estar na descrição, tá, pessoal? Agora, não prometo que esteja muito boa as quantidades não, porque a última receita, que vocês vão ver o card aí, foi a receita de Câmera Girl, ela pesou tudo bonitinho. Essa aqui já sou eu no comando de novo, então é meio ruim. E aí a gente vai fazer outra camada. Agora eu tenho aqui uns palitinhos hidratando, igual no vídeo lá do coração. Por quê? Porque eu não quero perder, né? Tanto trabalho para rechear. Pra que eu vou deixar o recheio ir embora assim, desse jeito? Então, ó, eu vou pegar aqui. E aí é bom você deixar um espacinho que nem eu deixei entre o recheio e a ponta da... Esse palito aqui tá meio palito só, esse foi meia porção. Deixar um espacinho entre a ponta e o recheio para você ter espaço para fazer isso. Eu acho que 3 aqui eu já consigo fazer. Aí é bom, a gente pode... Você consegue costurar? Hã? Não. Costurar assim. Não, assim ele já fecha, não tem problema. A única coisa que eu vou fazer é tentar cortar. E aí?
né? Faltando o que agora? O recheio, bacon, queijo, linguiça tem sal, então eu vou só salgar pelo lado de fora. Salzinho aqui, ó. Na boquinha aqui também. Salga ela toda. Aqui eu tô usando salzinho de parrilha, tá, gente? Mas se tiver sal grosso, só vai sal grosso mesmo. Pode salgar bem. Toda a extensão. E aí, um pouquinho aqui, um pouquinho. Uma pimentinha do reino, moída na hora, só por cima essa. Só por cima, porque vai ajudar a dar uma corzinha especial. Recomendo lavar a mão antes de fazer, porque eu tô com que escorrega aqui minha mão por conta da gordura, mas tudo bem. É gordura do bacon, então a gente dá um desconto, beleza? Então, ó, tá pronto. Dá um segundinho aqui que eu vou trocar umas coisas de lugar antes da gente jogar no forno, beleza? Aguenta aí. Olha ela bonitona aí. Então, ó, vocês lembram da gambiarra? Pera aí só um minutinho. Vou lavar a mão e dá pra pegar de novo, você ver. Lembra da gambiarra do vídeo da picanha no selado reverso? Eu queria fazer lá fora, que a gente tem um negócio legal pra mostrar pra vocês, que a gente trabalhou aí durante a semana, mas o tempo não ajudou. Então, vou fazer um reverse sear também nessa maminha, mas você pode fazer ela na brasa se quiser, não tem problema. Mas é bom que fica aí mais uma receita pra vocês fazerem em casa, do lado de dentro. Eu vou colocar no rackzinho aqui improvisado. E a última coisa que eu vou dar pra ela, ó, eu tenho aqui 2 colheres de sopa de manteiga. E, claro, né, não podia faltar minhas receitas. Junto com essa manteiga, a gente bota um alho. Esse que tá caindo, fica tranquilo. Vou meter a mão de novo, vou pegar e ele vai voltar pra cá. Aqui ninguém se perde. Então, ó, alhozinho. Talvez alguns se percam, vai. E aí, vai fazer aquela crostinha com a pimenta, a manteiga vai derreter. Isso aqui vai ser uma sensação. Forninho pré-aquecido a 160 graus Celsius, 320 Fahrenheit. É mais carne que no vídeo da picanha, então eu vou deixar em torno de 1 hora para chegar naquele rosinha que a gente gosta, certo? 40 minutos a 1 hora. Como eu fiz um corte no meio, talvez não precise tanto. Quando der 40 eu venho olhar, vocês vão ficar sabendo. Então, ó, dá tchau pra ela, ela vai ali, mas já volta, igual a eu. Olha quem ficou ali, esse não foi esperado, preto e branco, preto e branco. Aí. Bom que tá filmando ainda? Que beleza. Isso aí, comédia da vida real. Limpamos o forno, esquecendo de tirar esse garfo daí. Agora, ó. Vai lá. Que é 40 minutos eu vejo se ficou bom. Falou. A gente ficou aqui, né, esperando pacientemente 45, dá 50 minutos. Vocês devem ter ouvido uma lambida aí que ela lambeu bem no microfone. Agora a gente vai tirar a carne aqui, né? Então, chega pra lá que vai ficar quente. Enquanto eu tiro a carne, deixa eu já desligar o fogão. Você vê que a chapa para terminar o selado reverso já está esquentando, mas eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui como é que a nossa maminha recheada chegou. Eu ia deixar só 40, mas eu decidi deixar passar um pouquinho por conta da questão de ter o bacon, as coisas lá dentro, que se não ficarem cozidas não vai ser legal, né? Então, ó, dá uma olhadinha aqui na panela que está esquentando, a câmera girl vai virar. Eu vou colocar um pouquinho de óleo de canola, só para lubrificar, para ela não queimar, porque canola é neutro. Se você quiser dar um sabor, pode ser um azeite de oliva sem problema. Só se liga que o oliva ele tem um ponto de fumaça mais baixo, ou seja, ele queima mais rápido. O canola ele aguenta um pouco mais de calor. Então, ó, eu vou jogar. Você pode ver que ele não fez nem nada, tá? E aí ele vai me ajudar com a questão de não deixar a carne grudar. Por quê? Porque essas panelas de ferro, com o tempo você tem que ir renovando o tratamento dela, né? E aí uma maneira de renovar é essa, cozinhando. Então, assim que ela chegar na temperatura, a gente volta colocando a carne. A única coisa que eu vou fazer aqui é tirar os palitos, que eu quero que ela entre sem os palitos, tá bom?
Então quando eu voltar, já vai ser vocês ouvindo aquele chiado maravilhoso da carne batendo na chapa. Até já, que eu vou dar o primeiro tintim, mas não é o fim não, fica aí. Tirar os palitinhos aqui rapidinho, que a chapa já tá no grau, olha lá, já tá saindo fumacinha do óleo, então ó, vou pegar a amiga maminha e agora o queijinho vazou aqui pelo lado, quem tá vendo? Agora pode desmontar, não tem problema. Tudo que tinha de sabor já pegou. Agora o que a gente quer é cor. Cor e sabor. Por isso que eu vou aproveitar e ó, jogar a manteiguinha ali, jogar uma manteiguinha aqui por debaixo dela, mais uma manteiguinha por debaixo dela, mais uma manteiguinha por debaixo dela. O alarme de incêndio vai tocar mesmo, é a vida. E aí ó, vou deixar... Rapaz, isso aqui é que nós morre. Vou tirar isso daqui que agora ficou feia a gambiarra, enquanto vai pegando uma corzinha. Então fiquem aí com esse take enquanto eu organizo aqui. Bom, pedação de carne, deixamos descansar uns 5 minutinhos. De novo, para a parte da chapa, não vou deixar tempo, é a cor que você gostar, porque ela já vai estar, pelo menos para mim, no ponto que eu gosto. Se você não gosta muito mal passado, deixa mais tempo no forno, né? Você já conhece, né? Vamos para a parte que interessa. Como vocês podem ver, ó, vazou queijinho por aqui, vazou um queijinho por aqui. Eu acho que eu vou dar um corte bem aqui no meio para a gente ver como é que ficou o ponto, né? Então, ó, eu acho que o ponto ficou do jeito que eu gosto um pouco. Oxi, nossa. Deixa eu tirar uma rodelinha aqui. Quero que vocês vejam isso. Acho que eu compensei, né? A gordurinha que faltou com o bacon. Então, ó. Isso é aquela hora chata, gente. Vou pegar, ó. Olha a suculência dessa maminha. Olha isso. Aff, Maria. Dá licença. Nossa, carne e queijo. E bacon, você não tem ideia do gostinho defumado que o bacon deu nessa maminha. Não faz ideia. Nossa. Gente, eu gosto de fazer churrasco, mas forno faz milagre, viu? Benza te Deus. Bom, eu vou fazer o tintim, mas não acaba no tintim o vídeo não, câmera girl. Dá um zoom naquele ponto ali. Então, ó, tintim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Mas o vídeo vai acabar agora vocês olhando para essa maravilha aí, ó. Beijo, até semana que vem.